Você sabia que é possível ganhar 120% do CDI com as caixinhas da Nubank? Oi, eu sou Márcia Aparecida do canal A Investidora. Tudo bem com você? Antes de começar esse vídeo, eu vou te pedir para se inscrever no canal, ativar o sininho de notificação para não perder nenhum vídeo. Não esquece também de curtir esse vídeo, porque o YouTube vai entender que você gostou do vídeo e vai mandar para mais pessoas. O CDI é o Certificado de Depósito Interbancário. O que significa isso? Significa que, assim quando você vai no banco pedir um empréstimo, você tira esse empréstimo, os bancos eles também precisam tirar empréstimo às vezes e onde eles arrumam esse empréstimo? Com outro banco. Essa operação feita entre os bancos é que é chamada de CDI. E esse tipo de investimento, no caso das caixinhas da Nubank, o investimento, o rendimento dela é de acordo com esse CDI, com a taxa do CDI. Porque assim, quando você vai tirar ali o empréstimo, o financiamento, você tem uma taxa que você vai pagar em cima daquele valor. O empréstimo que os bancos fazem entre si também tem uma taxa. E essa taxa é que a gente chama de CDI. E o rendimento do CDB de liquidez diária, por exemplo, que é basicamente o que é uma caixinha da Nubank, ele rende de acordo com o CDI. Por exemplo, quando eu falo que tal CDB rende 100% do CDI, o que significa isso? Significa que se o CDI render 5%, ele vai render 5%. Se eu disser que rende 100%, ele vai render 10% e assim sucessivamente. Então, o que significaria um investimento que rende 120% do CDI? Significa que o investimento ele vai render 20% a mais do que o CDI. Se colocarmos em dinheiro, seria como se você ganhou R$100, você vai ganhar mais R$20, ou seja, no final você teria R$120. Esses investimentos, eles são mais líquidos, lembrando sempre que investimentos de renda fixa são mais líquidos do que os investimentos de renda variável. Isto porque os investimentos de renda fixa, eles são mais facilmente transformados em dinheiro do que os investimentos de renda variável, visto que os investimentos de renda variável eles são para longo prazo. Já os investimentos de renda fixa podem até ser para longo prazo, mas eles também são geralmente para curto ou médio prazo. Então, se o investimento é para curto prazo, quer dizer o quê? Que ele vai virar dinheiro muito mais rápido do que aquele investimento para longo prazo. E é o que acontece, por exemplo, num CDB de liquidez diária, na caixinha da Nubank, que é basicamente a mesma coisa, só muda o nome, Porque dependendo do banco que você vai investir, aquele investimento vai ter um nome diferente, mas é basicamente a mesma coisa. Com relação à segurança, ele é muito mais seguro do que outros investimentos, como por exemplo fundo imobiliário, do que a ação. Então ele é muito mais seguro. Lembra, renda fixa geralmente ela é mais segura do que a renda variável. A gente não está tratando aqui de ser melhor, ser pior. E também eu estou tratando, por exemplo, na questão da liquidez, dizendo que vale mais a pena a renda fixa ou a renda variável. Também não é isso. Estou falando da velocidade em que ele vira dinheiro. E isso vai depender do seu investimento, porque às vezes você vai precisar daquele investimento para 5 anos, mas às vezes você só vai precisar daquele investimento para 30 anos. Então, qual vale mais a pena? Aquele que é mais líquido ou aquele que é menos líquido? Então, quanto menos líquido, mais você vai ganhar no final do período, Porque ele vai ter mais tempo ali para estar virando dinheiro. Agora, quanto mais líquido ele virar dinheiro mais rápido, mas em compensação ele vai virar menos dinheiro, Então, aqui a liquidez ela é inversamente proporcional à quantidade de dinheiro que você tem ali no investimento, Então, quanto mais líquido, menos rentável, Você vai receber menos por aquilo. Ou seja, eu tenho dinheiro na mão mais rápido, mas eu tenho menos dinheiro. É basicamente isso. E com relação à segurança, a mesma coisa. Ele vai ser mais seguro, mas ele vai render menos para você. Porque a gente tem que lembrar que tudo isso, que é bom demais, vamos dizer assim, é inversamente proporcional à quantidade de dinheiro que é o final que você quer quando você investe, Afinal, todo mundo investe para ter dinheiro no final. Então, é mais seguro, mas você vai receber menos rendimentos. Mas, por exemplo, se você está começando a investir, eu acredito que a liquidez, que a segurança vão valer muito mais do que o que você vai receber de fato de dinheiro ali. Então, é basicamente isso, é observar até o seu ponto, até que ponto você consegue ir. Porque no final, é você dormir tranquilo no final do dia que vai importar. Eu vou ter muito dinheiro, mas eu vou ficar com medo de a empresa falir, vou ficar com medo de vários fatores. Será que vale a pena? Ou não? Vamos investir nisso aqui, eu vou ganhar 20% a mais do que o CDI. E a Selic está muito alta, então a tendência é que esses investimentos eles já seriam com um rendimento muito bom. Então, se eu vou ganhar 20% a mais, será que não vale a pena eu observar ele aqui? Às vezes, até para o investidor avançado mesmo, arrojado, também vale a pena. Porque não é só uma questão de, eu sou arrojado, só invisto em renda variável. Não, não é assim. Investe também na renda fixa, principalmente em investimentos assim que estão com rentabilidade tão boa, porque a Caixa da Nubank, a tendência dela é render só 5%. Mas eu vi que tem esse outro CDB que já está disponível para algumas pessoas rendendo a 120%.
já ouvi falar de outros bancos que tem aí até 200% do CDI. Ou seja, ele está rendendo 2 vezes mais. Se você fosse ganhar R$100, você vai ganhar R$200. Se você fosse ganhar ali R$1.000, você vai ganhar agora R$2.000. Se você vai ganhar ali R$10.000, agora você vai ganhar R$20.000. Então, assim, é uma proporção que se você for pensar, é muito boa, né? E principalmente quando você ali consegue deixar por um certo tempo, né? Porque também, assim, a gente tá falando aqui de um rendimento, mas assim, ele é liquidez diária, ok. Mas assim, é um trabalho honesto aqui, né? Um investimento. Então não quer dizer que você vai colocar hoje, amanhã ele vai ter rendido 120% do CDI. Não é assim, você tem que dar o tempo para que a máquina faça o trabalho por você, tá? Então, assim, você tem que observar o tempo. É um mês? É 12 meses? São 36 meses? São 48 meses? Então, assim, você consegue já tirar ali qualquer coisinha a partir de 24 horas, né? Que é D+1. Mas, assim, você não vai tirar os 120% amanhã, né? É líquido, mas também, né? Vamos ter um pouquinho de calma aí, tá? Então, assim, às vezes as pessoas não entendem, né? Pensam que assim, é 120%, amanhã vai ter rendido 120%. Não, calma. Dê prazo, dê tempo para ele respirar, para ele virar dinheiro, começar a fazer a máquina ele funcionar até o ponto de você ter o investimento que você precisa, que você quer de fato, que é o 120%. E, por exemplo, se você vai investir, sei lá, no Sofisa, no CDB deles, eles te dizem lá, eles te dão lá o prazo para você. Então, são 2 anos investindo nesse investimento. Então, daqui a 2 anos você vai ter esse rendimento, se você não tirar antes, e você tem o dinheiro de volta na sua conta e tudo mais. Agora, na Caixa Nubank, que na verdade é o mesmo investimento, só muda o nome, né? Mas é basicamente a mesma coisa, na Caixa Nubank, o investimento de renda fixa e tal. Então, o que acontece? Ele não vai fazer esse processo por você, tem essa diferença, né? Então, você vai ter que deixar ali o prazo que você quiser. E aí, você pode perguntar, e como é que eu vou fazer, então, para saber quando vai ter chegado no 120%? Isso você vai ter que pesquisar um pouco, né? Porque cada investimento também é individual. Não tem como eu te dizer pra você que vai dar certo pra você dessa forma ou se deu certo pra mim dessa forma. Isso é um pouco individual, até porque cada conta é uma conta, cada movimentação é uma movimentação. Mas essas informações, o que eu sempre faço e eu aconselho você a fazer? Procurar um telefone para ligar para eles, ou se tiver chat, né? Porque tem pessoas que podem ter, pessoas que não podem ter chat, mas às vezes você tem um chat, então você pode ligar pelo chat. Então você pode pesquisar no Google, no YouTube, às vezes no próprio YouTube deles, às vezes tem informações sobre isso. Então você pode pesquisar para saber se está de acordo com a sua conta, tá? Não adianta você ficar também pesquisando ou perguntar ao meu amigo se ele fez isso e vou ver se deu certo com ele. Não. O ideal é que você pesquise um profissional, né? Pergunte a um profissional. E de preferência da própria empresa, né? No horário de trabalho, ali no chat, no telefone, para te dar todas essas informações que você precisa, né? Isso é muito importante. E aí o passo a passo é muito simples. Quando você abre ali a interface da Nubank, você vai ver o cifrão, o segundo objeto que tem ali, né? Tem 3 objetos, o segundo no meio, você já vai ver o nome caixinha da Nubank, aí você já chega e faz o investimento. Estando disponível, vai aparecer essa opção para vocês. Se não aparecer, é porque ainda não está disponível, tá? Mas continue fazendo seus investimentos tranquilamente, que quando você for um investidor no nível que eles estão procurando, né, um pouco mais avançado, isso vai acontecer, né? É só continuar investindo, que logo chega a opção. Como ele sabe que acontece com outras partes também das instituições financeiras, né? Vai de acordo com o que você vai fazendo movimentação ali, conta corrente, cartão de crédito, funciona basicamente a mesma coisa ali na questão dos investimentos. Existem algumas vantagens quando você investe nesse tipo de investimento. Primeiro, ele é mais rentável do que a poupança, né? Isso a gente já tá sabe, na verdade, né? Mas é bom sempre lembrar. Outra coisa, é muito fácil investir. Você chega ali, abre o seu conta lá no Nubank, que não é difícil de abrir, caso você não tenha, né? Você vai lá no meio, você olhou, tem 3 símbolos no meio, assim, tipo, não tem erro, só tem esses 3 símbolos. No meio é um cifrão, você abre nele, quando você abre nele, você já dá de cara com caixinha da Nubank e você coloca ali seu objetivo, você coloca ali o investimento naquela rentabilidade que ele te dá a opção. É isso, tipo, não tem o que fazer. Você vai só seguindo os passos e chegou e investiu. Pronto, é muito fácil. E tirando, como eu te falei, é muito seguro, porque é renda fixa, né? Então, ponto. Outra coisa, ele é muito líquido, né? É liquidez diária, como eu já falei também. Então, mais uma vantagem. D+1. 24 horas você já vai ter alguma coisa. Seja 1 centavo, mas você já vai ter alguma coisa. Algumas desvantagens, né? Porque, por exemplo, ele acompanha o CDI. O CDI tá renda fixa, tá muito bem, ok. Mas e se ela cair, né? Então, assim, tô investindo aqui de boa, tá, a tendência é que a taxa Selic, que a inflação só aumente, então tá tudo certo, mas e se do nada, do dia pra noite cair, acontecer uma coisa e derrubar essa inflação, sei lá, né, vamos ser utópicos aqui, mas vai que acontece? Então, isso vai te prejudicar, então assim, é bom, é mal, né, então assim, se você perguntar, então, acompanhar o CDI no caso, é bom ou ruim? Eu vou te falar que é bom e é ruim, porque se
a inflação, a Selic está alta, isso é muito bom. Agora, se a inflação, a Selic está baixa, isso pode ser ruim. Então, assim, vai depender de como a inflação, como a Selic, como a nossa economia está. Porque a gente sabe, né, que a maior parte da economia, a inflação alta é ruim, mas para quem investe em renda fixa é muito bom. Então, depende, né? O que acontece? Ele serve também para reserva de emergência. Só que, ponto que as pessoas não falam do D+1 da questão do rendimento, mas você dificilmente, tem bancos que talvez você consiga, mas não é o caso aqui. Você não vai conseguir tirar ele no final de semana, de madrugada. Você não vai conseguir, você só consegue tirar ele no horário de pregão, né? Se não me engano, é 9 às 18, de segunda a quinta. Porque eu tentei tirar na sexta de tarde e já não consegui mais. Então, assim, você só vai conseguir tirar ele naquele período ali. Acredito que talvez até sexta-feira de manhã ou a quinta-feira, quando fecha o mercado, pode ser, tá? Então, assim, é uma questão, porque a reserva de emergência, você precisa dela para emergência. E por isso aqui, vou até no ponto aqui da poupança, porque, assim, às vezes você fala assim, não é bom ter dinheiro na poupança, mas às vezes é bom deixar uma parte, deixa, sei lá, 20% da sua reserva de emergência numa poupança, em um banco separado, para você não ficar vendo, não gastar, porque é muito fácil de tirar, né? Mas aí você deixa ali para um caso de muita emergência, que você não tem, não tem o que fazer. Porque dificilmente esses outros bancos digitais, fintechs, instituições financeiras, você vai conseguir tirar esse dinheiro da reserva de emergência em madrugada, no final de semana, depois que fecha o mercado. Então, é uma questão a se pensar, tá? Então, assim, esse é um ponto negativo, que não é exclusivamente também aqui da caixinha do Nubank, né? É uma questão geral, assim, do investimento em si, né? Porque investimentos trabalham assim. Qualquer investimento fixo ou renda variável, se você tentar investir nele no horário que o pregão ele não está acontecendo, né? No horário que o mercado está fechado, você não vai conseguir. Ele vai até deixar ali o dinheiro guardadinho, vai fazer desconto às vezes, mas só vai aparecer para você ali, só vai acontecer de fato quando abrir o mercado, né? Se você fizer no final de semana, isso vai acontecer na segunda-feira, por exemplo. Já aconteceu comigo, inclusive, deles descontarem o valor, eu fiz no final de semana o investimento, chegou na segunda-feira na hora de descontar e por algum motivo não deu certo. Eles me devolveram meu dinheiro, ok, tudo bem, tudo certo, mas que eles já tinham chegado a descontar, já estava na minha cabeça contando como certo. Um dia eu cheguei e fui, vou olhar meus investimentos, olhar como é que tá aqui. Quando eu fui ver, o dinheiro tinha sido devolvido, o investimento não tinha acontecido. Então, assim, não é também certeza, né? Não é segurança, porque final de semana, quando chega a abrir o mercado, é uma outra situação, é uma outra realidade. Então, o vídeo de hoje era isso. Queria te falar sobre esse investimento que eu achei muito legal quando eu vi sobre ele, então quis trazer aqui. Então é isso. Obrigada por assistir meu vídeo até aqui. Não esquece de curtir esse vídeo, se inscrever no canal, ativar o sininho de notificação para não perder nenhum vídeo. E eu vou te esperar no meu próximo vídeo. Tchau!